Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Espero que todos estejam bem, com a santa paz de Deus e de Jesus, e que todos vocês possam estar recebendo a luz de Jesus em suas vidas, nas suas casas e ao redor de todos vocês. E antes de irmos para a continuação do nosso estudo aí do livro O que é o Espiritismo, nós estamos continuando aí o primeiro diálogo, que é o crítico, tá? Então, antes de irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e também para que vocês deixem aquele like e compartilhem o vídeo aí para estar ajudando o canal a chegar a mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Então, o vídeo é sobre o livro que é o Espiritismo. Esse vídeo é um vídeo de estudo, tá? Não é um audiobook, tá? É um vídeo de estudo. Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo, o crítico. Vamos continuar. Visitante, é precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo professo? Mas como poderíeis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las, se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia? Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática nem astronomia, fosseis dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que vosso sistema é falso. Mas, como disso eu não sei nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma ou duas vezes através de vossas lunetas. Isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. Não é senão, por extensão, que a palavra criticar é sinônimo de censurar. Em seu significado próprio e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aproveitada ou desaproveitada. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la sem ideias preconcebidas. Mas, se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria daqueles que têm falado do Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião e fizeram como um juiz que pronunciou uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar o processo. Disso resultou que seu julgamento ficou sem razão e, ao invés de persuadir, provocou riso. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Visitante, falais do exame dos livros em geral. Credes que seja materialmente possível um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente exigirias de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras. Allan Kardec. A um raciocínio tão judicioso eu não tenho nada a responder, senão que, quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer senão uma coisa bem do que fazer 10 mal. Então aqui ele está falando, né? O Allan Kardec está explicando
que para entender de uma coisa é necessário o estudo. Para que o médico possa operar, ele precisa passar por anos de estudos teóricos e práticas, e além do mais, ele precisa colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né, para poder aprender de fato, que é o que eles chamam de residência, né? Então, ninguém vai ser o conhecedor de alguma coisa sem antes ter estudado. Aí fala assim, tal, mas tal tem espírito que nasce, que já pinta telas, mesmo crianças, consegue pintar como um adulto, ou então tocar um piano como que se fosse um adulto. Esses espíritos são evoluídos. Eles já aprenderam em outras encarnações. Eles já conseguiram se aprimorar, conseguiram passar por essas fases. E estão voltando com as suas. O seu aprendizado, aquilo que ele aprendeu, né? Então tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação para que essas pessoas que a gente vê, às vezes pessoas humildes conseguem muitas vezes passar em provas que muitos que estudam não conseguem. Mas por quê? Porque ele já vem de lá de trás também, né? Então, para se saber de alguma coisa é necessário primeiro nos pormos a aprender. Continuando. Visitante. Não creais, Senhor, que minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sob a influência de espíritos, mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Allan Kardec. Quanto pagastes para ver isso? Nada, visitante, nada seguramente. Allan Kardec. Então, eis charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis: eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo, mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provável que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa? O prazer não valeria o trabalho. Antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade. Outra coisa seria se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira. Mas admitindo-se mesmo que neste último caso um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos que abusam desse nome e o exploram, do que a ciência médica não o é pelos charlatães que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. O espiritismo, pela sua novidade, pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso, mas ele dá os meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou o desviam de seu objetivo exclusivamente moral,
para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-no sobre as aparências, que, porque encontram saltimbancos, usam o nome de espíritas para atrair os que passam. Dirão gravemente: eis o que é o espiritismo. Sobre o que, em definitivo, recai o ridículo. Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem ou de alterarem conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que está contra sua própria essência, o fazem ou por ignorância ou deliberadamente. No primeiro caso é por leviandade, no segundo é por má fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego de semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Notai bem, Senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista, e do fato mais positivo, todo o mundo não tira as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, coloca em seu quadro um cavalo branco, qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mau efeito e que um preto conviria melhor. Mas seu erro será dizer que o cavalo é branco se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más, como lhe agrade. Mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Então aqui o Allan Kardec, ele está falando, tá nos ensinando, está nos explicando, né? Que não adianta as pessoas, elas falarem assim, isto não é verdade, o mundo espiritual não existe, ponto. Não. Mas por que ele não acredita? Qual é o motivo, ou talvez alguma situação que o faz levar, que o faz crer que o mundo espiritual não existe? Aí nós começamos a pensar, para onde nós vamos todas as noites quando adormecemos? Quem são essas pessoas que nós encontramos todas as noites? Sabemos que são conhecidas, mas que o seu rosto, quando é permitido nos lembrar, não é reconhecível por nós, né? Mas nós conhecemos essas pessoas. Elas já tiveram uma grande importância em nossas vidas, ou uma passagem em nossas vidas. Então, aqui o que Allan Kardec está explicando é que para a gente poder falar com convicção sobre alguma coisa, nós temos que realmente falar o que ela é. Ora, o Espiritismo está evoluindo, está avançando cada vez mais. O leque, o véu está se abrindo, né?
está aí, até a ciência está reconhecendo, mas não nos é mais permitido viver na ignorância hoje. Nós estamos estudando aqui um livro, que é um livro antigo, tudo, a passagem lá do tempo do Allan Kardec, quando ele estava fazendo a codificação do Espiritismo, aconteceu, né? Mas nós trazemos para o dia de hoje e vemos que isso de fato não poderia ter tanta importância assim. Por quê? Porque hoje já é bem mais aceito. É lógico que ainda há um grande caminho a percorrer, o Espiritismo ainda precisa alcançar muito mais pessoas, né? Mas o primeiro passo já foi dado. Um grande passo, vamos dizer assim, um grande passo já foi dado, né? Então vamos ficar por aqui, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo, né? E a gente vai voltar no próximo vídeo, continuar com essa passagem do crítico, tá? Ainda tem uma partezinha aqui e a gente vai voltar no próximo vídeo com essa parte, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aqui no comentário, que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês, fiquem todos bem, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Que assim seja.